Olá, conversaremos agora sobre o custo do capital próprio, especificamente envolvendo um modelo que discute e incorpora prêmios por tempo e risco na expectativa de retorno associada ao custo de capital próprio e passo bastante importante na estimativa do custo médio ponderado de capital de uma empresa ou da taxa mínima de atratividade de um projeto. Segunda etapa da avaliação da decisão financeira de longo prazo como uma avaliação de investimentos. Nesse nosso encontro, temos dois objetivos. Primeiro, entender as implicações associadas ao custo do capital próprio, especificamente entender que é um custo de oportunidade, não é? O negócio, a empresa, não tem a obrigação de remunerar o capital do dono, mas obviamente esse tem uma expectativa de rentabilidade que precisa ser de fato atendida. E, no segundo objetivo, compreender essa opção aí de cálculo para o custo de oportunidade do capital próprio por meio desses modelos que incorporam prêmios por tempo, quer dizer, tempo sacrificado, consumo postergado e por risco corrido. Então, se vamos relembrar de conversas anteriores o nosso processo de avaliação, em linhas gerais, esse processo de avaliação ele é formado por três diferentes etapas. Na primeira etapa, nós precisamos entender os impactos associados aí à decisão de investimentos ou de composição de ativos. No segundo momento, nós precisamos entender os impactos associados às decisões de financiamentos. E uma dessas decisões de financiamento envolve o financiamento por capital próprio e a necessidade de entender o custo de oportunidade associado a isso aí, que é o objetivo da nossa presente conversa. E, por fim, numa terceira etapa, aí comparar os impactos vindos de ativos e de financiamentos por meio das técnicas, o que faremos mais adiante. Então, quando nós vamos discutir a decisão de investir, essa decisão de investir sempre tem que estar associada a uma decisão de financiar, já que o volume que eu invisto tem que ser também o volume que eu financio. E ao tentar entender as decisões de financiar, em linhas gerais, eu tenho duas grandes fontes de financiamento: dívidas ou capitais de terceiros e capitais próprios, recursos próprios, capitais próprios, patrimônio líquido, quer dizer, o que desejemos chamar. Ora, quando a gente vai tentar entender os impactos associados a essas decisões de financiamento, aí esses impactos precisam ser traduzidos sob o ponto de vista das expectativas de retorno que os financiadores têm. E discutir essa expectativa de retorno a partir de um modelo que incorpore prêmios por tempo sacrificado e risco corrido é o que vamos então ter na nossa conversa atual. Quando vamos falar em custo do capital próprio, aí é importante relembrar de que esse, na verdade, é um custo de oportunidade. Quer dizer, custo de oportunidade é aquele conceito que remete ao fato de que alternativas preteridas não podem ser esquecidas, decisões abandonadas precisam ser de fato consideradas. Porque a empresa não tem a obrigação de remunerar o sócio, mas é claro que o sócio tem uma expectativa de retorno. Então, se o meu dinheiro não tivesse nesse negócio, eu teria de fato uma expectativa de retorno que poderia ser alcançada. Então, se eu estivesse aplicando num outro negócio com risco similar, quer dizer, quanto é que eu estaria ganhando, daí essa operação, ao receber aporte dos meus recursos, precisaria atender essa expectativa de retorno. Então, esse retorno esperado do capital próprio é que a gente vai considerar como custo do capital próprio, o custo de oportunidade do capital próprio. Nesse caso, vamos então usar a simbologia, né, do K, de custo de capital, e S, do sócio. Né? Então, esse custo de capital do sócio, ele representa exatamente esse custo de oportunidade, quanto ele estaria deixando de ganhar pelo fato do dinheiro estar no negócio e não em outra aplicação com risco similar. Quando vamos tentar entender as possibilidades que a literatura oferece para poder encontrar esse custo de oportunidade associado ao capital próprio, a literatura oferece duas possibilidades.
Em um contexto mais restritivo, onde o fluxo de caixa entregue ao sócio ele é mais estável, ou seja, o sócio poderia contar, por exemplo, com dividendos regulares, eu poderia aplicar um modelo de crescimento de dividendos. Mas, numa situação, independentemente de existir ou não regularidade aí desse fluxo de caixa, nós também poderíamos aplicar um outro modelo, que é o modelo que iremos conversar agora, que é o modelo que acaba envolvendo prêmios por tempo e risco. O que é que esses prêmios fazem referência? No momento que eu invisto, eu postergo o prazer do meu consumo. E ao postergar o prazer do meu consumo em função desse tempo sacrificado para que o investimento dê frutos, eu possa auferir os ganhos associados a esses frutos, aí eu preciso então receber um prêmio que recompense esse tempo do consumo postergado ou sacrificado. Ora, e se esse negócio oferece mais risco, quer dizer, as minhas expectativas podem ser frustradas no futuro, aí eu também precisaria receber um outro prêmio, nesse caso específico, um outro prêmio que incorpore o risco oferecido aí por esse negócio. Essa incorporação, então, por prêmios, por tempo e risco, costumam ser feitas no retorno esperado, o retorno esperado, né? R de retorno, E de esperado, daquele investimento I, daquele ativo I, o que eu quiser chamar. Então, de um modo geral, quando a gente vai tentar entender esse custo de oportunidade do capital próprio, então, em linhas gerais, ele é igual a esse retorno esperado, e esse retorno esperado precisa receber, né, o impacto, a soma aí desses dois prêmios demandados, o prêmio pelo tempo e o prêmio pelo risco. Ampliando então esses conceitos, podemos dizer que esse custo de oportunidade do capital próprio seria então esse retorno esperado, né? R de retorno, E de esperado, I de um ativo I qualquer, que seria a soma de dois prêmios. O prêmio pelo tempo sacrificado, quer dizer, pelo consumo postergado, já que eu estou investindo, eu não vou ter o prazer do consumir, então se eu vou consumir no futuro a partir dos frutos auferidos a partir desse investimento, é claro que esses frutos precisam ser mais generosos, tem que ter um prêmio. E se a operação oferta risco, e aí o risco pode ser entendido de diferentes formas em finanças, mas em linhas gerais podemos entender como algo diferente daquilo que nós imaginamos. Então, se de fato existe risco, quer dizer, além de um prêmio pelo sacrifício do tempo, eu deveria receber um prêmio pelo risco. Muitas vezes, esse prêmio pelo tempo ele é chamado na literatura financeira de taxa livre de risco, e é representado pelo R de risk e a letrinha F de free, risk free, então a taxa livre de risco. Então, no Brasil, seria a taxa de uma aplicação financeira conservadora. E o prêmio pelo risco, aí diversos modelos financeiros vão explicar como calcular esse prêmio pelo risco, esse é o objetivo de uma outra conversa nossa, quer dizer, não está no escopo da nossa atual conversa. Então, se vamos entender esse modelo, então esse modelo vai estabelecer justamente essas relações, quer dizer, o retorno esperado o retorno associado ao capital colocado pelo dono deveria ser capaz de fornecer esses dois prêmios. Para ilustrar, então considere a situação de uma empresa aqui chamada de Pé de Anjo, e está dito, né, que o investidor aplicou 40 mil, que costumavam render na poupança 6 anuais. Então, daqui o que é que eu estou entendendo? A poupança como uma aplicação financeira conservadora, quer dizer, que seria um análogo, né, uma aplicação que rende uma taxa livre de risco. Ora, se ele está ganhando 6 a partir de uma aplicação de 40, então isso quer dizer que ele está ganhando uma rentabilidade da ordem de quanto? 6 de 40, que vai dar 15% ao ano. Então, o que é isso? Isso é o prêmio pelo tempo. Isso daí seria a taxa livre de risco que a operação está dando. Se eu quero então entender o custo de oportunidade do capital próprio, quer dizer, o retorno que seria por ele esperado, aí então eu preciso entender que, além da taxa livre de risco, eu teria que ter o chamado prêmio pelo risco. E esse prêmio pelo risco, aí o enunciado está dando, que esse prêmio pelo risco
está sendo estipulado como sendo igual a 4% ao ano. Ora, se eu tenho uma taxa livre de risco de 15%, e se eu estou, então, estabelecendo um prêmio de 4% ao ano, o retorno esperado por ele é da ordem de 19% ao ano. O que é esse 19% ao ano? É o custo de oportunidade associado ao capital próprio dele. Então, quando vamos entender o escopo da avaliação do investimento, ora, se eu estou analisando uma operação bancada apenas por capitais próprios, esses capitais próprios vão ter essa expectativa de retorno da ordem de 19% ao ano. E como é que nós podemos usar essa informação para tomar uma decisão? Simples. Quer dizer, se o financiamento está demandando um retorno de 19% ao ano, isso quer dizer que eu só devo usar esse recurso para colocar numa operação cujos ativos ou investimentos rendam no mínimo 19%. Quer dizer, o ideal é que rendesse mais que 19%. Então, quando vamos formalizar os dados, aí temos essas situações aí do enunciado. Quer dizer, o enunciado aí vai dizer exatamente isso, né? Aplicando o modelo. Então, temos que a taxa livre de risco seria de 15%, como o prêmio pelo risco é de 4%, o retorno, então, esperado aí pelo capital próprio, né, o RI, o esperado retorno dessa operação I, que é o custo de oportunidade do capital próprio, seria de 19% ao ano. Assim, apenas deveríamos investir em operações que rendessem no mínimo 19% ao ano. Quer dizer, como usar? Exatamente isso, né? Buscando operações que rendam mais. Sob o ponto de vista aí das decisões, exatamente isso, né? Quer dizer, se o financiamento feito por meio aqui nesse caso de capitais próprios, né, que é a única informação dada, está demandando 19, quer dizer, os ativos deveriam gerar rentabilidades maiores, iguais ou maiores do que isso, né? O ideal é que fossem maiores do que isso. Com isso, esperamos poder ter alcançado os dois objetivos propostos: entender as implicações associadas a esse custo de oportunidade do capital próprio e compreender uma opção para o cálculo aí desse custo de oportunidade do capital próprio por meio desse modelo que incorpora prêmios por tempo e prêmios por risco. Bons estudos!